Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre controles internos, que nós trouxemos a matriz do COSO. O COSO é uma empresa sem fins lucrativos que visa a melhoria dos controles internos financeiros das companhias. Então, ela cria alguns modelos, criou, né, alguns modelos e traz e melhora ano a ano. E normalmente as equipes elas são, elas trazem isso como um framework aceitável, porque é o melhor direcionamento que nós temos de mercado quanto a controles internos. Então, nós temos ali a nossa matriz operacional, divulgação, conformidade, e na lateral ainda temos nível de entidade, a divisão, unidade operacional, a gente vai trazer isso mais à frente um pouquinho, e a função dos controles internos. Então, vai ser averiguado ali nessa planilha o ambiente de controle, a avaliação dos riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento. No lado direito, nós temos ali, é um pouco desfocado, mas é o planejamento estratégico, o plano estratégico, o ambiente interno, os gestores, a estrutura organizacional, os processos e os valores éticos da organização e que precisam ser seguidos. Então, os controles internos não é uma diretoria, não é uma área específica. Então, controles internos, eles estão dentro de governança corporativa, é um dos pilares de governança, assim como compliance, é um dos pilares de governança corporativa. Então, é uma equipe dentro da governança corporativa que fazem os controles internos. Então, fazem a verificação do que está sendo executado dentro da organização de forma correta, dentro dos valores dessa empresa, dos valores éticos dessa empresa, dos valores financeiros, comportamentais, da gestão dos valores financeiros e da controladoria dessa empresa. Então, a equipe que trata de controles internos, ela vai verificar se as áreas de atuação, ali as áreas da empresa, áreas corporativas, elas estão seguindo as melhores práticas, se elas estão sendo honestas naquilo que é adquirido, naquilo que é vendido, naquilo que é pago aos colaboradores, em benefícios, em compras de serviço e produtos. Então, tudo isso os controles internos vão verificar. Então, trazendo aqui mais um pouquinho do COSO e dos controles internos. Então, novamente, a nossa matriz ali no modelo COSO, os objetivos, que são, dentro dessa matriz COSO, como eu disse, operações, relatórios financeiros, leis e normas. Então, a equipe de controles internos vai estar verificando isso aí. Os componentes dentro dessa matriz, que é o monitoramento das ações, das melhores práticas, da execução, informação e comunicação, se as informações estão sendo claras e objetivas e se a comunicação está sendo eficaz. As atividades de controle dentro dessas áreas de controle da empresa, a avaliação dos riscos baseado nas leis e nas atividades. Então, você tem um conjunto de atividades dentro de uma organização, elas precisam ser executadas, mas precisa ser averiguado qual o nível de risco, o nível de impacto, o nível ali de criticidade. Então, é feita essa avaliação e se existem riscos, quais os níveis desses riscos e quais os controles estão sendo aplicados para mitigação, eliminação, controle
eliminação ou mesmo perseguição desse risco. O que é isso? É se um risco é aceitável ou não para a empresa, se o risco é baixo e de baixo impacto e o custo para se eliminar ou mitigar esse risco é muito alto. Então, nessas variantes aí, de acordo com essas variantes, a equipe vai tomar a decisão se aceita o risco que ele exista dentro da empresa ou se vai perseguir esse risco, ou seja, estar de tempos em tempos olhando para esse risco para não deixar ele cair no esquecimento, ou se vai investir um número alto para eliminar um risco que o impacto seria baixo. Então, tudo isso são os controles internos, a equipe de controles internos que irá avaliar, e essa equipe vai dar essas diretrizes para a alta gestão ou para a área específica de atuação. Controle interno, que é a execução ordenada de ética econômica eficaz, eficiente e eficaz das operações, cumprimento das obrigações, ou do accountability, né? Cumprimento de leis e regulamentos, como eu disse, se elas estão aplicáveis, estão sendo aplicadas, medidas de salvaguarda dos recursos para evitar perda, mau uso, vazamento ou algum dano à empresa através desses dados, ambiente de controle, avaliação e gerenciamento dos riscos, atividades relacionadas aos controles mesmo, informação e comunicação e monitoramento. Atividades de controles internos são aquelas atividades que, quando executadas a tempo e maneiras adequadas, permitem redução ou administração dos riscos. As atividades de controle compõem ou compreendem que a sistemática de trabalho anterior à apresentada pelo COSO era tratado como controle interno, porém, duas naturezas: atividades, prevenção ou detecção. Assim, os auditores finalizam a correta utilização dos recursos públicos da empresa, analisam a prestação de contas dos governos ou da empresa, se for privada, e observam o bom andamento de programas e obras públicas de inúmeras outras atribuições ou o gasto de recursos internos da empresa privada de acordo com aquilo que está sendo investido e o retorno daquilo. Então, verificam se as notas estão de acordo com as entregas, com os contratos, com a execução e com o retorno que aquele investimento proporcionou à empresa. Então, existem treinamentos e capacitação, né, que a ética e a transparência são princípios fundamentais e que devem fazer parte do dia a dia da empresa, das organizações e de outras entidades, que sejam governamentais ou não, privadas ou não, fins lucrativos ou não, mas precisam ser controladas, até por trazer transparência. Código de ética e conduta, controle de qualidade, auditoria interna, canais de denúncia, privacidade de dados e gestão de terceiros. Então, tudo isso cai dentro dos controles internos, ou seja, aquilo que a equipe de controles internos precisa averiguar, e, como eu disse, isso está dentro de uma composição da diretoria de governança corporativa, atrelado com outros pilares, como o de compliance. Então, ali uma nota que o COSO é um framework que auxilia no estabelecimento de controles internos e no gerenciamento de riscos corporativos. Beleza? Então, obrigado por estarem comigo em mais um vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar aí por e-mail ou na descrição aí. Eu estarei à disposição para ajudá-los a entender um pouco mais sobre algum desses temas relacionados a controles internos ou de algum outro vídeo que vocês tenham visto. Beleza? Obrigado por estarem comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!